dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Computação, certo? Nossa aula de número 10. Nós vamos continuar a falar sobre algoritmos, certo? Nós vamos ver agora como representamos algoritmos, como nós vamos desenhar, certo? Todo o fluxo dos nossos algoritmos, nosso fluxograma, certo? Bora lá, então. Os objetivos da aula de hoje são quais? Entender a necessidade de representar os algoritmos de forma visual, certo? Para nós entendermos melhor o algoritmo. Tá? A gente vai literalmente desenhar os algoritmos. Nós vamos conhecer os símbolos básicos, certo? De um fluxograma e o que cada um deles representa, certo? A gente vai aprender sobre nodes esse ano. Não comigo, Johan, tá? Vamos, sim, talvez com os outros professores, tá? Mas neste curso especificamente, não. Vamos em frente. O que mais nós vamos ver hoje? Nós vamos aprender a construir um fluxograma, certo? Usando uma estrutura sequencial, uma estrutura simples. Certo? E nós vamos praticar a tradução de um algoritmo de uma linguagem natural, certo? Do português para um fluxograma. Bora lá. Com relação à nossa aula anterior, nossa aula de número 9, né? Nós vimos mais a fundo, certo? Os três pilares de um algoritmo: a entrada, o processamento e a saída de dados. Tá? Nós vimos como identificar esses elementos e como descrever os passos de um algoritmo usando a nossa linguagem natural, nossa linguagem do dia a dia, não usando o português, no nosso caso. Só que tem um porém. Quando esses algoritmos eles começam a ficar mais complexos, com mais etapas, mais longos, escrever apenas com texto pode ficar confuso, certo? Ou dar uma margem para dúvida, para diferentes interpretações, para erro. Né? Para evitar isso, né, nós temos uma forma universal de entender a lógica por detrás de um algoritmo, usando de representações gráficas, certo? Nós vamos criar o tal do fluxograma. Para começar a conversa, o que é um fluxograma? Opa, perdão. Fluxograma nada mais é do que um desenho, certo? Que vai representar o nosso algoritmo. Nós utilizamos símbolos geométricos padronizados, certo? Todas as nossas etapas vão ter um certo símbolo. Tudo que é processamento vai ter um retângulo. Tudo que for uma etapa de decisão vai ter um diamante e por aí vai, certo? A gente vai ver cada um desses símbolos em detalhes, não se preocupe. E cada um, certo? Cada um deles vão estar conectados por setas, indicando o caminho. Né? Essa combinação vai mostrar para a gente, né? Esse desenho vai mostrar para a gente o quê? Esse fluxograma. A sequência lógica dos nossos passos, certo? As ações ou as instruções que vão ser executadas em cada passo. Neste passo aqui eu tenho que receber o dado, certo? É uma etapa de entrada. Eu vou seguir para uma etapa de cálculo, eu vou seguir depois para um outro cálculo, eu vou seguir para uma etapa de decisão e por aí vai. Vai mostrar ainda os pontos onde decisões são tomadas. Questão de decisão, certo? Nós vamos ver em aulas futuras. Nós ainda não chegamos nesse nível. Por enquanto está tudo de forma sequencial, certo? Vai ser uma linha reta, basicamente. Nós não vamos dividir caminhos. Se isto for verdadeiro, vá para cá. Se isto for falso, vá para este outro caminho. Certo? Aí nós não vamos bifurcar o nosso caminho ainda. Nós estamos apenas em um caminho só. É como se fosse um mapa visual, certo? Que vai nos guiar através da estrada que é o nosso algoritmo, mostrando claramente o início, o caminho que ele vai percorrer até chegarmos ao nosso destino.
Esta ideia tem sentido? Nós vamos ver isso visualmente e vai ajudar um pouco vocês. Mas ficou alguma dúvida aqui nesse slide? Tem alguma lógica isso? Professor, não entendi nada. O que vocês me dizem? Entendível? Beleza. Por que que nós utilizamos de um fluxograma? Primeiro, ele facilita a compreensão, certo, do nosso algoritmo. Uma imagem, muitas vezes, vale mais do que 1000 palavras, certo? É o nosso caso aqui, certo? Para algoritmos complexos, é muito mais fácil você visualizar como é que funciona o algoritmo do que você ler, certo, de forma natural o funcionamento do algoritmo. Tá? Muitas vezes até em código, certo? É mais fácil você ver um desenho de como é que é a estrutura dele do que você ler o código, certo? Se ele for extremamente complexo. Né? Nós conseguimos ver exatamente as conexões, as ramificações entre cada um dos passos, certo? Mais fácil para depois de escrever o código, por exemplo, certo? Padronização. Esses símbolos que nós vamos utilizar, eles são conhecidos, tá? Vai facilitar a comunicação entre diferentes pessoas. Se comunicar na linguagem natural, se comunicar no português, certo? Pode gerar interpretações duvidosas, certo? Ah, putz, você falou de tal forma que eu achei que era isso, mas você quis dizer esse outro. Com o nosso desenho não vai ter erro, certo? Vai estar fácil. Que mais? Identificação de erros, né? Vai ajudar a encontrar problemas na lógica do nosso algoritmo, certo? Batendo o olho a gente vai conseguir identificar. E por fim, na parte de documentação, certo? Isto serve como documentação do nosso algoritmo, certo? Nós vamos ver quando nós formos trabalhar lá em Python, que é extremamente importante você documentar o seu código, certo? Você explicar o que está ocorrendo ao longo do seu código. Isso é uma documentação, isso é documentar ele. Nós vamos criar comentários, né? Criar um fluxograma é um outro tipo de documentação, e quanto mais documentação, certo? E documentação não é demais, certo? Pode ser demais, mas nesse caso aqui vai ser mais uma ajuda, não vai atrapalhar, não vai ser algo que vai ser inútil. Tá? Quais que são os símbolos para nós criarmos o nosso fluxograma? E por enquanto, nós vamos ver os símbolos mais básicos, certo? Para nós criarmos essa nossa estrutura sequencial. Tá? Quais que são? Eu vou ter um símbolo oval ou um retângulo com cantos arredondados, que nós chamamos de terminal, que é o quê? Ele vai indicar o início e o final do nosso algoritmo, certo? Ó, você começa aqui, nesse oval, você vai terminar aqui neste outro oval. Só isso. São os nossos terminais. Enquanto nós estivermos processando algo, certo? Fazendo uma ação, fazendo um cálculo, fazendo uma operação, o que for, nós vamos colocar dentro de retângulos. Onde nós vamos receber dados, onde vai ser a saída dos nossos dados, certo? Nós vamos colocar em paralelogramas. Se vocês não lembram das aulas de geometria, a gente já vai ver o que é um paralelograma. E por fim, o fluxo, certo? Por onde seguem a ordem dos meus passos, nós vamos indicar por linhas, certo? Né? Você lembrar as diferentes geometrias, né? A gente já vai dar uma olhada. Por enquanto, certo? O nosso fluxograma, ele vai ser uma estrutura sequencial. O que significa?
certo? As instruções vão ser executadas exatamente na ordem que elas aparecem, tá? Se fosse programação, seria o quê? Linha a linha. Executou a linha 1, executa a linha 2, 3, 4, 5, 6. Em nenhum momento a gente vai voltar, certo? Para uma linha anterior, em nenhum momento a gente vai pular uma linha de código, certo? A gente vai linha a linha. Isso é o tipo mais simples, certo? Mais para frente, quando a gente for adquirir conhecimento, nós vamos fazer com repetições, nós vamos fazer com tomada de decisão, certo? Ou vai para esse lado, ou vai para esse lado, né? Isso tanto nos nossos fluxogramas, quanto lá no nosso outro curso, usando de Python. O nosso fluxograma, todo ele, não importa se ele é sequencial, se ele tem se ele é decisão, se ele tem looping, ele vai começar com um terminal de início, certo? As nossas ações, nossos processamentos, nossas entradas de dados, todos conectados por linhas de fluxo. E todo o fluxograma vai terminar com um terminal de fim. Muito bem. Vamos descrever aqui um algoritmo em linguagem natural e vamos tentar desenhar esse cara. Bora lá, certo? Vamos pegar aquele da soma de dois números que nós fizemos na aula passada e vamos transformar num fluxograma. Em linguagem natural, como que era esse cara? Eu vou receber o primeiro número, o meu N1. Eu vou receber o meu segundo número, que nós chamamos de N2, certo? Esta variável N2. Nós vamos calcular a soma, nós vamos fazer a adição de N1 com N2 e nós vamos colocar este resultado numa variável que nós chamamos de soma. E por fim, a gente quer mostrar o valor de soma. Né? Como é que vai ser esse nosso fluxograma? A gente vai começar com o nosso terminal de início, certo? Legal, professor, como é que a gente desenha esse cara? Existem vários sites para fazer esse desenho, certo? Eu vou utilizar de um cidadão aqui, deixa eu abrir uma aba. É um cara chamado Draw.io. Deixa eu mandar esse link para vocês, inclusive. Eles trocaram de nome, né? Mas todo mundo chama de Draw.io. Eis o link. Deixa eu colocar em branco, porque está ruim para eu ver neste monitor. Onde que eu altero esse cara? Visualização. Aparência light. Aí. Muito bem. O que nós vamos ter inicialmente aqui, certo? Nosso terminal de início. Como é que a gente faz ele? Ele é com um oval. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se melhora um pouco para vocês. Se quiser deixar em tela cheia, Jonas, dá uma ajudada. Pior que eu acho que a página em si... Aqui eu consigo dar zoom. Entrem nesse site, então, galerinha. E façam comigo aqui. Vamos pegar, então, este oval, esta elipse, e vamos arrastar ela para cá. Você, quem que é você? Você é o nosso início. Se eu selecionar aqui e começar a escrever, ele vai colocar para mim. Início. Beleza. O que mais que eu preciso? Qual que é a próxima etapa? A seta nos leva ao paralelograma para receber N1, a nossa entrada. Quem que é o paralelograma aqui? É esse cidadão aqui, certo? Os lados são paralelos, certo? Mas não é
não tem um ângulo reto entre eles. Tá? Muito bem. Este aqui, então, é o quê? Nós vamos receber um dado aqui. E eu tenho que indicar uma seta. Se eu colocar o mouse aqui no meu início, repare que ele tem uma setinha para baixo aqui. Se eu clicar ali, ele é esperto bastante. Ele já vai ligar com o meu paralelograma. E o que eu vou fazer aqui? Ora, aqui eu estou recebendo um dado, certo? Aqui é uma entrada de dado. Eu vou receber o valor de N1. Recebi N1. Que mais? Vou receber agora o próximo número, N2. Outra seta para outro paralelograma, para receber N2. Depois que eu receber N1, vamos colocar N2. Tá alinhado esse cara? Vou colocar uma seta de N1 para o próximo paralelograma. Eu vou receber N2. Certo? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Vocês estão conseguindo fazer? Vocês conseguiram acessar o site e tudo mais? Deixa eu colocar em tela cheia. Sim? Beleza. Não era bem essa tela cheia que eu queria. Quero colocar aqui. Pronto. Beleza. Tenho N2. Qual que é o próximo passo agora? Não sei, vamos dar uma olhada. Em seguida, um retângulo para o processamento, certo? A soma de N1 e N2 que eu vou guardar em soma, essa variável soma. Bora lá, então. Eu vou fazer um processamento. O processamento ele é com o retângulo. Vamos colocar esse cara aqui. Eu vou ter uma seta de N2 para o meu retângulo. E o que está acontecendo aqui? Eu estou somando N1 mais N2 e eu estou guardando isso na minha variável soma. Soma vai receber o valor de N1 mais o valor de N2. Esse é o meu processamento. Próximo passo, o que seria? Finalmente, eu vou ter um outro paralelograma para mostrar a soma, ou seja, vai ser a minha saída de dados agora. Iniciei, tive como entrada N1, tive depois como entrada N2, fiz o processamento, que resultou em soma, vou exibir esta soma. É uma saída paralelograma. Vou ter uma seta de soma para esse novo paralelograma. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar soma. Quero ver o valor desta variável soma. E por fim, ora, eu terminei, certo? Eu vou ter agora um terminal de fim, certo? Foi finalizado o meu algoritmo. Uma nova elipse, aqui um novo oval. Fim. Este fluxograma, pessoal, faz sentido para vocês? Ficou claro? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Como é que a gente está? Sim? Faz, professor? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Esta nossa aula ela vai até aqui horas.
55. Beleza, pessoalzinho. Nas próximas aulas, nós vamos expandir isto aqui, certo? Nós vamos expandir esses nossos fluxogramas, tá? Deixa eu até salvar ele aqui. Uma estrutura sequencial. Eu quero guardar no meu... Fazer o download desse cara. Essa estrutura sequencial, eu vou colocar lá no sala de aula para vocês. Galerinha, com o tempo que nos resta, bora fazer aquele Kahoot lá? O que vocês me dizem? Kahoot. Simbora. Já salvei, que seja. Bora lá então. Deixa eu abrir ele aqui. A gente já dá prosseguimento. Kahootzinho. Ele tem relação com as nossas aulas 7 e 8, certo? O que nós vimos na aula 7 e 8? Binário, foi aquela introdução à lógica de programação e algoritmos. Vamos ver se vocês lembram. Deixa eu colocar em tela cheia esse cara. Fica bonito. Aí. Deixa eu copiar o link também. Vocês podem entrar pelo link, vocês podem escanear, vocês podem entrar manualmente no site com esse pin aqui. Cadê o som do Kahoot? O Smeagol, pô, o cara tem bom gosto. O cara é fã de Senhor dos Anéis. A Gabi, o Cauã, o Vitão, a Tami, a Nainai, a Ana. Quero ver o que vocês vão personalizar aí. O Biel de 69, a Mari, o Johan. Johan com Y? Eu achei que era Johan com J, tudo bem. Se escreve com J, se fala com Y. Entendi. Pelilson, o Hylex. Quem deu já sabe. Peron careca. Puta la vida. O cara tá careca já no segundo ano do ensino médio, olha. Não tem mais chance, né? Juan Dostoiévski. O cara é russo. Antônio, Champola, Juju. Nem vou tentar pronunciar. Samuel Rubibi. Quase, galerinha. Ronaldo. Joga muito no Corinthians. Bremen. Wander. Deixa eu deixar aqui aberto. Pra vocês escanearem. É isso aí, meu povo. Falta mais alguém? Podemos começar? Acho que tá todo mundo, né? 24? Acho que a gente tem 24 na sala. Cadê? Simbora então. Vamos tocar esse carro aí. Foi. Vamos ver quem é rápido. Nossas aulas 7 e 8. Por que os computadores usam sistemas binários, zeros e uns, em seu nível mais fundamental? Porque é mais fácil para os humanos lerem?
porque os componentes eletrônicos entendem facilmente ligado e desligado, porque ocupa menos espaço no disco rígido, ou porque é o único sistema que permite conectar à internet. Uma respostas, são 24, se não me engano, que entraram. Mas ele acertou, certo? Porque os componentes eletrônicos entendem facilmente ligados e desligados. Vamos ver. Tami, Gabi, oh, os gurias mandando bem, hein? Boa. Samuel, Vitão e o Antônio. Começo ainda, temos bastante. Bora. Tá? Novamente, a eletrônica do PC, ela lida de forma... Né? Ela tem que ser lida, melhor dizendo, de forma simples e confiável, certo? Com dois estados apenas, certo? Ou está passando corrente elétrica, ou não está passando corrente elétrica. Ou ele está ligado, ou ele está desligado. Ou é 0, ou é 1. Né? 0 desligado, 1 ligado. Próxima. O que é um bit mesmo? É um conjunto de 8 zeros e 1s. É um programa pequeno. É a menor unidade de informação digital, 1 0 e 1. É um tipo de conector USB. Dividido o negócio. 7, 7, 6. 7 foram em um conjunto de 8 zeros e 1s. 7 foram um programa pequeno. 6 foram a menor unidade de informação digital, 1 0 e 1 1. E alguém foi em um conector, um tipo de conector USB. Se você foi na primeira resposta, tá? Você quase acertou. Um conjunto de 8 zeros e 1s não é um bit, é um byte. Foi quase. Vamos ver o resultado? Tami em primeiro, Juan, Nainá e Champola e Gabi. Só a Tami que se manteve ali, dominando. Cauã subiu 5, ainda não entrou no top. Tá? Um bit, uma redução em inglês de binary digit, certo? Um dígito binário. É cada 0 ou 1, certo? Que vai representar, então, desligado ou ligado, certo? Não é um conjunto 0 e 1, certo? Ah, eu tenho um 0, esse 0 é um bit. Eu tenho 1, esse 1 é um bit. Tem um outro 1, esse 1 é um outro bit. E por aí vai. Próxima. Verdadeiro ou falso? O número decimal 5 é representado como 101 em binário. Putz, agora vai ter que fazer calcular. Como é que eram mesmo as casas, os valores? Era 1, 2 e o que mais? Ih, não lembro. Era 1, 2 e 4, né? O valor de cada posição. Pensem, vocês têm tempo. Calculem. Essa aqui foi sacanagem, né? Verdadeiro, e de fato era verdadeiro. Vamos ver o resultado. Estamos se mantendo na frente, abrindo distância por cima. Juan, Nainá e Champola e o Samuel chegou ali. Né? Em binário, as posições da direita para a esquerda, se atente. Certo? Valem o quê? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai, certo? Nós temos um decimal 5, nós vamos ligar a posição do 4 e a posição do 1, certo? 4 mais 1, 5. O que vai resultar então em 1, 0 e 1. Próxima. Quantos bits formam um byte? O agrupamento comum para representar caracteres como letras. 2 bits, 4 bits, 8 bits ou 16 bits? 2, 4, 8 ou 16?
Johan caiu? Puta, que pena, Johan. Morreu nessa. 8 bits. Eu tinha falado anteriormente, essa foi fácil, né? Dei a dica. Vamos ver. Ellison subiu 4 posições. Samuel e Cauã subiram também, então no top 5. Vai destronar ali a Tami, talvez só o Juan ali. Tá quase, ela tá indo muito bem. Tá? Um bit, então, é um conjunto padrão de 8 bytes, certo? Estes 8 bits, certo, que formam um byte, eles permitem um total de 256 combinações diferentes de zeros e uns, certo? Isso é suficiente para representar todas as letras do alfabeto, certo? De A a Z, incluindo aí números, símbolos, alguns símbolos e por aí vai. Próxima. O que é um algoritmo no contexto de programação? É um tipo de hardware muito rápido? É uma linguagem de programação como Python, Java? É uma sequência finita e ordenada de passos para resolver um problema? Ou é um erro comum em códigos de computador? Boa, a maior parte da galera acertou. Muito bem. Próximo. Vamos ver. Nainai chegando firme ali. Tami Nainai à frente. Cauã, Samuel e o Peron Careca apareceu pela primeira vez. 5 estão com sequência de 3 respostas. Boa. Vamos ver a próxima. Tá? Primeiro. Um algoritmo é como uma receita, certo? Com instruções claras para atingir um objetivo ou solucionar algo. Ele é uma sequência, então, finita e ordenada de passos para resolver um problema. Next. Qual das seguintes opções não é uma característica de um bom algoritmo? Ser finito, ou seja, ter um fim. Ser ambíguo, permitir várias interpretações. Ser bem definido, passos claros. Produzir uma saída, um resultado. Qual desses que não é uma característica de um bom algoritmo? Pessoal pensando aí. Ser ambíguo, permitir várias interpretações. Isso não é uma boa característica, certo? Vamos ver o resultado? A Nainai caiu. Ficamos Tami liderando com uma margem boa, mas ainda assim não está garantido. Samuel, Peron, Careca, Juan e Vitão. Vitão voltou para o top 5. Tá? Ser ambíguos, permitir várias interpretações, não é uma característica boa. Nosso algoritmo tem que ter passos claros. Tá? Faltam só 2. A gente termina. Uma receita de bolo pode ser considerada um exemplo de algoritmo? Verdadeiro ou falso? Então no finzinho, isso aqui vai ser... Termina rápido. Verdadeiro, certo? Pode ser sim. A gente usou várias vezes como exemplo nas últimas 2 aulas. Tami, Juan, Peron, Careca, Samuel, Nainai voltou. Boa. Tá? Verdadeiro. E a última questão. Qual é o primeiro passo fundamental se criar um algoritmo para resolver um problema? Escrever o código em Python. Listar os passos em ordem aleatória. Entender claramente o problema a ser resolvido. Ou escolher os melhores periféricos para a tarefa. O que vocês me dizem? Qual que é o melhor passo? Qual que é o primeiro passo? Entender claramente o problema a ser resolvido. O mouse? Eu nem tinha reparado no mouse. Entender, certo? Antes de definir os passos, melhor dizendo.
Nosso crucial, nós sabemos entender, certo? O que nós queremos resolver, né? Vamos ver o resultado final? Vamos ver o pódio. Terceiro lugar, Samuel. Boa. Segundo lugar, Juan. Primeiro lugar, se não for, eu vou chorar. É a Tami. Perfeito, meus caros. Meus parabéns. Em quarto ficou o Vitão, em quinto ficou o Cauã. Boa, galerinha. Muito bem, pessoal. Nós ficamos por aqui hoje, certo? Nos vemos na semana que vem. Bom final de semana, meus caros. Até mais.